Vamos abrir a palavra do Senhor, nossas Bíblias, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ainda no capítulo 1. Temos procurado fazer alguns sermões, alguns estudos nessa segunda carta, porque entendemos que ela tem uma mensagem para nós, como toda a Bíblia, né? Mas a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela se reveste de um significado especial, pela circunstância em que ela foi escrita, a última carta que o apóstolo escreveu, preso, já certo de que seria martirizado, e ele então passa a Timóteo as instruções para que Timóteo desse continuidade ao evangelho que ele pregava. Então a carta ela é muito interessante, ela é sempre atual para todas as gerações da igreja, e para nós não é diferente. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. E diz assim a palavra de Deus: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E nós te louvamos, ó Pai, porque podemos lê-la, podemos meditar nela, e rogamos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, possa aplicá-la ao nosso coração, coração do Teu povo aqui reunido, daqueles que estão distantes também acompanhando. Ó Deus, que essa palavra prospere na vida da Tua igreja, segundo o Teu propósito, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A nossa responsabilidade em zelar pelo Evangelho. É o tema da nossa palavra. A nossa responsabilidade como crentes e como igreja de zelar, de cuidar, de guardar o Evangelho de Jesus Cristo. Olhando aí para o texto, nós vimos na última palavra, a partir do versículo 9, Paulo expondo a maravilhosa doutrina da graça, mostrando que antes dos tempos eternos, o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus. O Senhor nos vocacionou, nos predestinou para Ele. Repetindo as palavras de Éfeso. E diz então que no tempo determinado, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher sob a lei, Jesus Cristo, para ser o nosso Redentor. Porque se a eleição ela não fosse efetivada no tempo da nossa vida, ela não teria propósito. Mas Jesus Cristo veio, se tornou um de nós, assumiu a nossa carne, e assim ele foi até a cruz, e ali pagou o preço da nossa redenção. Paulo então descreve isso nos versículos anteriores, dizendo, né, que Jesus Cristo não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade. Palavra maravilhosa, né? A morte foi destruída.
Aí você olha, quando você olha para o mundo só tem palavra de morte, de destruição, de desgraça. O poder desse mundo é o poder de destruir. Você vê os exércitos aí, né, cada um quer mostrar mais força do que o outro, de destruição. Quando Jesus Cristo, o Evangelho, vem mostrar o poder da vida, da restauração, ele destruiu a morte. Por isso Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? E por isso nós que cremos, podemos esperar na gloriosa ressurreição. Então Paulo continua dizendo, e chega então nesse ponto que nós acabamos de ler, onde ele exorta Timóteo, e por consequência nos exorta como igreja, e a nós também ministros da palavra, a guardar o Evangelho, a zelar pelo Evangelho, pela sã doutrina, conforme ele havia ensinado a Timóteo. E essa advertência, irmãos, é de extrema importância durante toda a história da igreja, porque a igreja e o Evangelho sempre sofreu perseguição, sempre foi rejeitado, apesar de tudo, ele prosperou. E chegou até nós. E agora é a nossa vez de guardar esse Evangelho, de zelar por ele, de mantê-lo para que futuras gerações também possam desfrutar dessa graça maravilhosa, para que o mundo possa ter conhecimento que além dessa morte, da destruição que nós vemos no mundo, a vida em Jesus Cristo. Que há realmente, que a morte foi vencida e a ressurreição é a esperança maior. Mas como que a igreja vai manter isso? Como nós vamos manter isso? Como nós podemos guardar esse Evangelho para que ele permaneça puro e chegue às gerações futuras? Então nós vamos ver aí. Primeira coisa, no versículo 13, Paulo diz, olha, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Sãs palavras aqui significa a sã doutrina, a verdade. Então ele diz, olha, mantém esse padrão que você ouviu de mim. E aqui ele está falando tanto da substância, do conteúdo dessa doutrina, quanto da forma com que ela deveria ser transmitida. É interessante essa questão, porque nós temos muita facilidade, né, como pecador, de nos desviarmos da verdade. Né, qualquer coisinha, qualquer empecilho, às vezes a gente é levado a se desviar. Então, por isso, Paulo exorta a Timóteo a não se afastar nem do conteúdo e nem da maneira e nem da forma que ele havia recebido esse ensino da palavra de Deus. Ou seja, há um padrão estabelecido, tanto no conteúdo, quanto na forma de transmitir a sã doutrina. E qual é essa forma? É a pregação do Evangelho, é o ensino da palavra de Deus. Então é a forma com que a igreja deve manter o padrão da sã doutrina. Pregando, prega, insista, diz o apóstolo Paulo, quer seja oportuno, quer não. Isso que você aprendeu de mim, transmite a homens fiéis e idôneos, ele vai falar isso na frente. Então essa forma é muito importante. Às vezes nós queremos mudar isso, mas é interessante, né, que nós vivemos na época da imagem, né, e tudo hoje é imagem, você tem que projetar a imagem, você tem que ver, as nossas criançadas, está tudo com a telinha na frente. Mas é interessante, irmãos, que o método de Deus não é a imagem, é a palavra. É um negócio muito interessante, muito poderoso. Não é o poder da imagem, segundo a palavra, mas é o poder da palavra de Deus que nos convence.
da palavra de Deus que nos ensina, que nos instrui. E uma das coisas, irmãos, mais impressionantes que eu já li a respeito, né, de um projeto de trazer ao mundo aquilo que a Bíblia diz que será o anticristo, né? Uma das maneiras como eles disseram que iriam fazer isso no final do século XIX, não existia televisão, não existia nada. Eles dizem que iriam idiotizar os cristãos pela imagem, pela educação, pela imagem. Bom, então, fica aí, lançado, né? O que está acontecendo? Idiotizar os cristãos pela educação, pela imagem. Por isso, a Bíblia diz o contrário, é a palavra. É palavra. É a palavra de Deus que convence. É a palavra de Deus que sustenta. Por isso precisamos ter muito cuidado, irmãos, inclusive no ensino, né, das novas gerações. Por isso Paulo diz, mantenha o padrão. O padrão é esse. A gente se reunir aqui no domingo, em casa, ouvir a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra. Porque é pela palavra. Porque Jesus Cristo é a palavra. Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne. Então essa palavra é que nos sustém e nos convence. E a pregação fiel, o ensino fiel, né, um estilo de vida santo, lá em cima no versículo 9, ele diz que Deus nos salvou e nos chamou para uma vida de santidade, de consagração, de serviço. Versículo 9, início do versículo 9, ele nos chamou, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então é assim que nós somos chamados, irmão. Então, Paulo, nós sabemos que ele teve que enfrentar muitas dificuldades para que o seu evangelho prosperasse, para que o seu evangelho fosse aceito, que ele fosse aceito como um apóstolo de Jesus Cristo. E por isso, mas ele estava convicto daquilo que ele pregava, ao ponto de em Gálatas, no capítulo 1, ele dizer que, olha, se alguém pregar um evangelho que vá além daquele que eu tenho pregado para vocês, seja amaldiçoado. Vejam a convicção do apóstolo. Ele disse que, olha, eu não recebi o evangelho de homem, mas eu recebi do próprio Senhor Jesus. Ele recebeu o evangelho do próprio Senhor, apesar de não ter convivido com Jesus. Mas quando você lê a história de Paulo, você vê que Paulo passou anos e anos, depois de se converter, recebendo e sendo treinado e educado por Jesus. Então ele diz, olha, prega, mantém o padrão que você ouviu de mim, a maneira de transmitir esse evangelho. Mantenha o conteúdo desse evangelho. Isso cabe a nós agora, irmãos. Porque hoje não é diferente, não tem sido assim diferente durante a história. Hoje, há movimentos dentro da própria igreja cristã, né, tentando adaptar a Bíblia, o Evangelho, aos pecados da nossa sociedade. Então, há cristãos chamados progressistas, que defendem as ideias chamadas progressistas, e que são antibíblicas, dizendo que a Bíblia já não é suficiente, que a Bíblia já não fala mais ao coração da pessoa moderna, que você tem que atualizar a mensagem bíblica. Há um movimento chamado de releitura do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é uma pedra no sapato desse pessoal, né? Quando ele fala sobre a questão da posição da mulher, quando ele fala da questão
da observância dos preceitos do Evangelho. Paulo é chamado de machista, misógino e qualquer outro elogio, né, que essa turma faz aí, eles fazem para o apóstolo Paulo, porque querem mudar esse Evangelho. E isso é muito sério, porque tem muita gente embarcando nisso. Movimentos evangélicos a favor das ideologias deste mundo, você está vendo isso toda hora, surgindo grupos, fazendo manifestações nas ruas, na internet, a favor de um outro evangelho, que se parece. Vamos falar de amor, Jesus é amor, todo tipo de amor é válido, não importa quem sejam as pessoas, desde que se amem. E o ensino da palavra é tirado. O ensino da palavra é tirado. O ensino que Paulo nos traz é tirado. Por isso é de extrema importância, irmãos, que a gente olhe para essa palavra de Paulo. Mantém, guarda, zele pela sã doutrina que você ouviu de mim. E nós devemos glorificar a Deus por isso, irmãos. Porque a história da igreja está aí 2000 anos, né? E apesar de tudo isso, de toda a perseguição, de toda a afronta que o evangelho tem sofrido, sempre houve na história homens e mulheres que Deus levantou para preservarem a sã doutrina. Às vezes à custa da sua própria vida. Não negaram o Evangelho de Jesus Cristo. Não negaram aquilo que está revelado nessa palavra. Não negaram. E por isso nós recebemos este Evangelho. Quantos antes de nós, irmãos? Mesmo no Brasil, nós deveríamos conhecer a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quantos irmãos, né, sofreram muitas perseguições para manterem o padrão da sã doutrina. Nós temos muitos heróis da fé no Brasil, às vezes desconhecidos, né? Às vezes nós não valorizamos a nossa própria história, mas nós temos irmãos e irmãs que durante todos esses anos têm mantido o Evangelho e chegou até nós. Estamos aqui reunidos. Na nossa igreja, há 71 anos, tem procurado manter esse padrão com todas as dificuldades e com todas as limitações que nós temos. Por isso, irmãos, preservar a palavra, preservar aquilo que está revelado, é de extrema importância para nós. 1 Timóteo, Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 15, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. A verdade está na igreja. A verdade não está nos meios de comunicação. A verdade não está nos governos deste mundo. Você viu um governante agora no mundo aí dizendo que não ia invadir o país, que não ia, invadiu. Mentiu o tempo todo, né? A verdade, ela está na igreja de Jesus Cristo. E cabe a nós, a mim e a você, com todas as nossas limitações, manter essa verdade. Coluna e baluarte da verdade. Glória a Deus por isso. Que vocação maravilhosa e que tarefa grandiosa nós temos. Mas o apóstolo continua dizendo, olha, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Não é apenas manter, mas é manter com fé e com amor. Essa é a maneira correta. E é interessante que o reformador João Calvino, quando ele analisa esse texto, ele argumenta que a fé e o amor, né, são ao mesmo tempo marcas da sã doutrina.
Ao mesmo tempo que nós somos chamados a preservar a sã doutrina com fé e com amor, a fé e o amor são marcas da sã doutrina. O cristianismo tem essa base, fé. A fé na revelação bíblica, a fé na pessoa de Jesus Cristo, esse amor de Deus que foi revelado a nós, é marca do cristianismo. Não um amor diluído como nós vemos, mas o amor de Deus. Um amor que se torna prático. Um amor que vai ao encontro das necessidades das pessoas. O amor que manifesta o amor maior de Deus por nós. E não há maneira maior de manifestarmos esse amor do que o Evangelho de Jesus Cristo, do que transmitirmos este Evangelho. Por isso Paulo diz, olha, mantém com fé e com amor. A característica nossa do cristianismo é uma fé vigorosa na palavra, irmãos. Padrão. E eu fico pensando, né, quantas pessoas no mundo inteiro, né, que têm seguido cada doutrina maluca dentro da própria igreja evangélica, pessoas que aceitam ensinos de seitas transvestidas de cristianismo, ou que aceitam cada doutrina antibíblica. E são pessoas extremamente inteligentes, sábias, segundo o padrão do mundo, mas não têm fé. Que coisa terrível, já imaginou? Às vezes não temos tantos conhecimentos, mas Deus tem nos dado uma fé vigorosa, de você olhar para esse tudo que está acontecendo no mundo e a gente poder cantar aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Isso é fé. Isso é expressão daquilo que nós cremos, que há um Deus no controle de todas as coisas, que esse mundo não está acontecendo aí é por acaso. Mas Deus está realizando o seu plano, o seu propósito, para preservar, guardar a sua igreja, o povo de Jesus. Então, o Evangelho, irmãos, é fé. Fé aonde? Não é fé num objeto, numa coisa, é fé na palavra, na revelação bíblica, na pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo e venceu a morte. Irmãos, pense no privilégio que você tem. Pense. Deus te deu fé. Deus te fez acreditar no inacreditável. Deus te fez acreditar naquilo que o homem não consegue e alcançar por si mesmo, pela sua própria intelectualidade. Mas Deus te deu uma fé vigorosa e uma fé histórica, uma fé que está enraizada na história de Jesus Cristo, daqueles que nos antecederam, que vieram antes de nós. Então a igreja, irmãos, ela não tem autoridade de mudar nada daquilo que nos foi revelado. Nada. Está aqui, o padrão está aqui. E durante 2000 anos esse padrão tem sido estudado, tem sido trabalhado, e nós temos, como igreja reformada, uma fé vigorosa, não uma fé estruturada. Que privilégio nós temos, irmãos. Crer não naquilo, não fé na fé. É muita gente que tem fé na fé. Ele cria na sua mente alguma coisa e acredita naquilo. A nossa fé está fora de nós, vamos dizer assim, não está naquilo que eu projeto, mas está naquilo que a Bíblia revela. Essa é a diferença da fé bíblica de qualquer outro tipo de fé. Então precisamos ter essa fé, manter o padrão com essa fé e com amor. Com amor. Esse amor que foi demonstrado em Cristo Jesus
esse amor que Deus nos mostrou em Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, irmãos, podemos crer dessa maneira no Senhor. Portanto, primeira maneira que nós temos para guardar, para zelar pelo Evangelho, é esse: mantendo o padrão, a forma, o conteúdo da sã doutrina, conforme está revelada na palavra, com fé, com amor. Características da nossa crença. E, ao mesmo tempo, a maneira de nós fazermos isso. Mas o segundo ponto que Paulo coloca aí, no versículo 14, ele diz, olha, você vai manter o padrão guardando o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em você. Essa expressão aqui, bom depósito, Paulo no versículo 12 falou do meu depósito. Tem o significado das coisas boas, dos bens que Deus tem concedido ao seu povo. Então ele fala assim, ó, guarda aquelas coisas boas que você tem recebido do Senhor, por meio do Espírito Santo, é claro. E Paulo aqui, sem dúvida, está se referindo ao ministério de Timóteo. Timóteo, você recebeu um ministério. Então guarda esse ministério, cuida dele. Ele vai falar isso durante o restante da carta. E ele fala isso para todos os que têm chamado de Deus, e todos nós temos. Então ele diz, olha, e fala sobre os dons espirituais. Boas coisas que nós recebemos, dons espirituais do Senhor. Quantos dons o Senhor distribuiu na sua igreja? E lá no versículo 6, nós já falamos sobre isso, né? Ele diz, olha, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavivar o dom. E Paulo está aqui, continua dizendo, guarda, cuida, porque o que você recebeu é de altíssimo valor. E Deus depositou estes bens na vida de pessoas falhas, pecadoras, como eu e você. Vejam bem, que Deus é esse? Que pega o melhor que Ele tem, os dons, tantas bênçãos, e coloca na vida de crentes fracos, pecadores, dependentes. Esse Deus faz cada coisa, né? A gente fica até pensando. Poderia ter arrumado um grupo de super-homens, super-mulheres aí, né? Espalhado pelo mundo. Não. Paulo diz que essa bênção é colocada em vaso de barro, para que a glória não seja nossa, mas seja de Deus. Por isso o Evangelho permanece, irmãos. Porque como já falei, durante a história, vamos dizer, nós temos heróis da fé, mas heróis da fé como eu e você. Gente que perseverou na fé, na oração, na pregação, numa vida de santidade, de serviço, dependente do Espírito Santo, sempre usando os dons que recebeu do Senhor. Deus te deu dons, Deus te deu coisas maravilhosas, colocou na sua mão, para que você compartilhe, para que você viva, para que outras pessoas sejam abençoadas pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua palavra, pela sua maneira de ser. Guarda esse bom depósito, porque certamente é por meio do Espírito, né, irmãos? Porque se por nós mesmos, nós não seríamos capazes de guardar, né? A nossa negligência, o nosso comodismo, a nossa indiferença, o nosso esfriamento na fé, muitas vezes.
nós corremos o risco de anular essa graça de Deus na nossa vida. Por isso tem algumas exortações, Paulo fala, não apagueis o Espírito, não entristeça o Espírito de Santo que habita em você. Então nós podemos, né, por causa da nossa condição, da nossa natureza pecaminosa, nós podemos realmente negligenciar o dom de Deus que há em nós. O bom depósito que nos foi dado, irmãos. E a gente aqui, né, se lembra bem daquela parábola dos talentos, né? Em que o Senhor distribuiu talentos entre as suas pessoas. A um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1. E um deles, acho que recebeu um, foi lá e escondeu. E depois recebeu a reprimenda. Perdeu até o seu bem. Então nós recebemos, Deus colocou em nossa vida um bom depósito, um excelente depósito, que é o sentido da palavra. Coisas maravilhosas dele Ele colocou na nossa vida, na vida do crente. Como eu já acabei de dizer, como a fé. Pare um pouquinho e vê que coisa maravilhosa é a fé que você tem. Quantos não têm essa fé? Mas Deus te deu essa fé. Deus te deu um amor que vem dele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. São bens extraordinários que nós temos recebido do nosso Deus. E temos a incumbência de demonstrá-lo a este mundo caído, vazio, sem amor. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. E aproveitando aqui só para o final do versículo 14 diz, o Espírito Santo que habita em nós. Isso aqui é algo que também é interessante, porque no meio evangélico brasileiro há muitos que defendem duas classes de cristãos. Uns que têm o Espírito, que foram batizados com o Espírito Santo numa segunda bênção, e por isso falam em línguas, e por isso tem outros dons. E o crente normal, comum, que não foi batizado. É crente, mas não tem o Espírito, isso é impossível. Se a pessoa é crente, se ele confessou Jesus, se Jesus realmente mudou a vida dele, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe foi outorgado, lhe foi dado como direito, diz o apóstolo Paulo em Romanos. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado por direito. Por isso não pode haver essa divisão dentro da igreja cristã. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, diz a palavra. Todo cristão é cheio do Espírito. É batizado com o Espírito Santo, se quiser usar uma expressão. É habitado pelo Espírito Santo. Gente, que coisa extraordinária, né? Que bom depósito, né? Que bênção termos o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, habitando em nós, habitando na igreja. Por isso temos que ter cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo, com aquilo que nós fazemos, porque senão podemos pecar e isso não é conveniente. Portanto, o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos dirige, que nos guia em todos os momentos da nossa vida, é aquele que nos protege, é aquele que nos capacita com os dons espirituais, é aquele que está conosco todos os dias, diz o Senhor. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo. Deus te manda guardar e Deus te dá o Espírito Santo para que você guarde. Que Deus bom, né? Podia mandar uma guarda, se vira, agora é com você. Não, guarda, mas meu Espírito está em você. E você vai guardar e vai perseverar por causa disso.
Então, irmãos, esse bom depósito, sem dúvida nenhuma, né, são essas bênçãos e, acima de tudo, é o Evangelho que nós recebemos para passá-lo, para que ele seja preservado até a volta de Jesus. Por isso Jesus disse, né, olha, o inferno não consegue deter a igreja. Poder nenhum nesse mundo consegue deter a igreja. E quando ele voltar, ele vai ter uma igreja à espera dele. Santa, justa, poderosa, guardada e preservada pelo Espírito Santo. Essa é a nossa certeza. A igreja vencerá. Não são os exércitos deste mundo, mas é o povo de Deus. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, irmãos, exortação para manter o Evangelho. Mantendo o padrão, guardando o bom depósito. Aí a gente passa para os versículos 15 ao 18, onde nós vamos entender um pouco dessa razão. Eu tenho falado aqui, já tenho exposto, mas Paulo vai dizer, olha, aí no versículo 18, 13 a 18, nós vamos entender então a razão dessa apostasia, dessa advertência. É apostasia. Paulo cita aí no versículo 15 o nome de dois irmãos lá da igreja de Éfeso, Fígelo e Hermógenes, que haviam liderado uma rebelião contra o evangelho de Paulo. E essa expressão, ela bate forte no nosso coração. Você imagina Paulo, idoso, preso por causa do evangelho. Ele diz isso, estou preso aqui, eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Estou aqui e fui abandonado por aqueles que eu preguei o evangelho. Deveria ter derrubado Paulo, né, colocado todo tipo de questionamento no coração dele. Né, se fosse o crente de hoje, né, cheio de mimimi, Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo isso? Eu preguei com tanta fidelidade o teu evangelho, eu caminhei no caminho do Senhor, agora estou preso, todos me abandonaram. Esse é o crente de hoje. Mas Paulo não, Paulo era crente de verdade, raiz, né? Todos me abandonaram, mas tem um que ficou, Onesíforo. Tem um que perseverou. Ou seja, não é todo mundo. A gente fiel, dedicada, que persevera, continua, mesmo com toda a perseguição. E essa palavra, né, quando Paulo diz aí que ele foi abandonado, né, para nós, pastores, né, é uma palavra de consolo. Porque de vez em quando a gente fica muito triste, né, chateado na igreja, quando você vê pessoas que estavam na igreja, de repente sumiram, desapareceram, foram para outro lugar, alguns abandonaram a fé, alguns negaram a fé. A gente fica, puxa vida, pregando o evangelho, esforçando. Aí você vê, eles abandonaram Paulo, cara. Não vão abandonar a mim? Claro, faz parte do nosso chamado. Então isso nos estimula. Né? Vale a pena pregar, porque se uns abandonam, outros ficam. Outros perseveram, segundo o propósito de Deus, não sou eu. Né? Se eu pudesse, né, eu faria, né, manteria, mas Deus tem os seus propósitos. E muitos abandonam, né? E é interessante que, se você ler lá em Atos, né, no capítulo 19, quando Paulo está em Éfeso, diz no versículo 10, né, que durante 2 anos Paulo pregou o evangelho naquela cidade, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E agora, muitos daqueles, olhando para Paulo, preso, sem perspectiva, devem ter pensado, olha, não compensa,
seguir esse Jesus de Paulo. Esse Jesus que é tão poderoso, que venceu a morte, deixa o servo dele agora numa masmorra romana. Então vamos abandonar isso, vamos seguir lá. Vamos voltar para Diana dos Efésios. Né? Vamos voltar lá para as nossas crenças. Porque esse Jesus de Paulo não está dando jeito, não. Não é o raciocínio de muitos. Mas tudo dentro do projeto de Deus, né, irmãos? E a gente lembrar que Timóteo, quando ele recebe essa carta, ele está pastoreando essa igreja lá de Éfeso. E pensa bem como é que estava o coração de Timóteo, vendo tantas pessoas abandonando. Mas Paulo escreve para ele, olha, fica firme, Timóteo. Fica firme. Não abandona. Continua pregando. Uma carta cheia de esperança, de confiança na ação do Espírito Santo. Queria manter Paulo. E a gente vê então que Deus sempre conserva um remanescente fiel, que jamais abandonará a causa do Evangelho. Onesíforo, né, representa estes que ao longo da história, mesmo diante de todas as dificuldades e perseguições, não abandonam nem o Evangelho e nem aqueles que permanecem fiéis. Um estímulo para nós, aquele homem com a sua família. Paulo é grato, né? Quando todos abandonaram, ele foi lá para Roma, saindo de Éfeso, chegou lá e foi procurar Paulo, naquelas masmorras terríveis, até encontrá-lo, levar ali uma palavra, levar ali conforto, levar ali alguma coisa para Paulo estar junto de Paulo e dizer, olha, tem gente que está com você, tem gente que está do seu lado, nem todos negaram a fé. Irmãos, maravilhoso esse testemunho, né, de Onesíforo, um nome tão diferente para nós, né? Mas tem um sentido daquele que serve, daquele que está disponível, e que nós possamos olhar para esse homem, não para Fígelo, ou Hermógenes, ou outros que Paulo vai citar aí na frente, Himeneu e Fileto, mas para Onesíforo, que está ali junto com ele. Porque nesse tempo, irmão, quantos irmãos e irmãs não desfrutam da liberdade que nós temos para adorar? Vamos lembrar deles em oração. Lembrar daqueles que estão sofrendo hoje por causa da perseguição do Evangelho. Vamos estar junto com eles. A gente tem ouvido falar, hoje eu estava vendo não sei se você viu, um testemunho de um pastor da Ucrânia. Eu não sei se ele é brasileiro, ele é ucraniano e fala português, não sei quem viu. Está no presbitério? E ele falando, né, da situação lá e tal. E ele falando, senhor, gente, nós precisamos de oração. Oração faz diferença. Oração muda as circunstâncias. Então nós não podemos estar lá, não podemos. O que a gente pode fazer, irmãos? Nós temos as armas mais poderosas do que aquelas bombas que estão estourando lá, que é oração. Não tem limite de distância, de tempo. Você ora aqui e a bênção chega lá na Ucrânia, chega lá na Indonésia, chega lá onde for. Mas nós oramos tão pouco, né? Nós oramos tão pouco. Que coisa. Se não fosse a misericórdia de Deus, os nossos irmãos estavam perdidos se for depender das nossas orações. Mas o desafio, irmão, diante disso tudo aí, é isso que está aqui, preservar o Evangelho, preservar o nosso chamado, continuar orando, crendo que faz diferença. Está dentro do propósito de Deus. Senhor, qual é o teu propósito nisso tudo? Porque a história está caminhando. A história está caminhando. O pessoal está dizendo,
Vai ser um novo tempo na história da humanidade, uma nova era está nascendo. A história está caminhando, Deus está levando a história lá para onde que Ele quer, e nós sabemos aonde que ela vai chegar. O mundo não sabe. Está aí apavorado, porque não sabe o que pode vir, mas nós sabemos. Haja o que houver. As nações podem estar se pegando por aí, mas no momento a trombeta soará, o céu se abrirá e o Senhor Jesus voltará em poder e glória. Aleluia! Nós sabemos que a história está indo para lá. Precisamos orar, precisamos apoiar. E Paulo justamente faz isso aqui, né? Ele usa no versículo 18 a expressão, né, que o Senhor conceda a Onesíforo, né, naquele dia, vê que a palavra aí está com letra maiúscula na sua Bíblia, indicando um dia específico, especial, não é qualquer dia, é aquele dia que já está determinado no calendário de Deus para que uma nova terra, um novo céu sejam instalados, lugar onde não há choro, nem pranto, nem dor, nem morte, mas só há a presença gloriosa do Senhor, com todos os remidos do Senhor. Por isso que Onesíforo seja esse exemplo para todos nós. E, como eu já disse, é interessante observar que, mesmo sabendo ser abandonado por grande parte daqueles pelos quais ele havia pregado o Evangelho, Paulo não se detém. Não para aí, não fica reclamando, como já disse. Está vendo? Tal. Podia ter escrito uma carta aqui de lamento para Timóteo, citando o nome de pessoal, dizendo que fulano é isso, fez aquilo, me abandonou, me largaram aqui, tal, estou na pior. Deus ele não fica rogando nada, ele fala assim, ó, Deus cuide deles. Deus cuide deles. Mas ele insiste em orar por Onesíforo, né? Que o Senhor lhe conceda, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor lhe conceda misericórdia. Então vamos pensar nisso, irmãos, nesse dia, nessa manhã tão gostosa de estarmos aqui reunidos, né? Meio feriado, meio não, mas que a palavra de Deus possa nos estimular nessa manhã a cumprirmos aquilo que nós somos chamados a fazer, a manter o Evangelho, a preservar o Evangelho da graça, essa responsabilidade que nós temos, mas uma responsabilidade que vem junto com a ação do Espírito Santo que habita em nós e que nos capacita a fazer isso e a vencer. Que Deus nos abençoe, irmãos. E glória a Deus, porque nós somos chamados para preservar o seu Evangelho. Que as gerações futuras, nossos filhos e netos, possam glorificar a Deus pela nossa vida. Porque nós passamos para eles uma fé viva, um Deus vivo. E não contos da carochinha. E não apenas imagens, mas uma palavra viva e poderosa. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar?